Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o Corinthians ativa a cláusula de compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. Mas a questão que fica a partir de agora é de que forma será esse pagamento? Sim, a gente precisa falar sobre isso. Será que pode embaçar o negócio? E o jogador que nasceu para ser Corinthians? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos junto. Tô fazendo um examezinho de pressão aqui, né? Então tô com um aparelhinho constante no meu braço. Se vocês ouvirem um barulhinho durante o vídeo ou vazar aqui, né, o meu medidor, não se assustem. Só um bastidor aqui para quem me acompanha. Mas tá tudo certo, tá? É só check-up. Rapaziada, vamos falar do que interessa. O Corinthians ativou a cláusula. O que é ativar a cláusula? É notificar o clube que detém os direitos econômicos e federativos, no caso federativos é o Corinthians, né, que hoje registra o jogador como seu no boletim informativo diário. Então, econômicos. O Flamengo detém os direitos econômicos de Hugo Souza, previsto em contrato, com empréstimo até o final da temporada. O Corinthians pagou já 200 mil euros por esse período de empréstimo, mais 800 mil se ele efetivar a cláusula de opção de compra, prioridade na compra no caso. E o Corinthians efetivou, até porque, vamos combinar, acho que nem o Flamengo imaginava isso. O Hugo ele foi negociado num molde muito barato pelo que ele corresponde. Claro que o Flamengo nem imaginava o que o Hugo poderia desenvolver aqui no futebol brasileiro, estava lá escondido no Chaves de Portugal. De repente o Corinthians, sabidamente, e aí eu tenho que dar mérito para o Fabinho Soldado, entre outras tantas grandes contratações, essa foi uma das principais. Porque no momento em que o clube perde o Cássio, perde o Carlos Miguel e traz o Hugo, um goleiro que até saiu daqui contestado, eu fui um dos que, eu sempre falo isso, faço esse meia-culpa, porque ele não inspirava realmente nenhuma segurança para um clube que precisava de um goleiro afirmado e de repente ele chega e fecha o gol. Fecha o gol e de uma forma inacreditável. Então, o valor dessa negociação, mas foi muito aquém do que hoje renderia um goleiro como o Hugo. E eu tenho dito isso, não sei se alguém me contesta, no futebol brasileiro em atividade, eu não vejo goleiro melhor. O John, lá do Botafogo, tá fazendo uma grande temporada, tá? Mas o John a gente conhece há mais tempo, né? De Santos, de Inter, ele é um ótimo goleiro. Mas ninguém está jogando mais no futebol brasileiro. Não tô falando mundo, tá? Tô falando aqui no território brasileiro do que o Hugo Souza. Na meta, Hugo Souza tem sido o principal goleiro do futebol brasileiro. Então, assim, 800 mil euros, pouco mais de 4 milhões de reais, é muito barato. Claro, é 50%, mas é quando você adquire aí sim os direitos econômicos e federativos do jogador, firma um contrato com ele e tá tudo certo. Tá, mas o que pode pegar? O Flamengo ainda pode embaçar esse negócio, pode dizer que não quer? Não, não. A única questão agora ela é meramente burocrática. O clube tinha, a partir do dia 10, né, da quinta-feira, a possibilidade de exercer a sua prioridade, a sua opção de compra. O clube fez isso, ativando essa cláusula e pronto. Agora, Hugo Souza será do Corinthians. Isso está previsto em contrato, gente. Inclusive, o parcelamento, que é a única divergência que está pegando nesse momento. Claro, né, o Flamengo teve um problema lá com o Mateuzinho, que o Corinthians demorou para pagar. Tá percebendo aí que tem muitos advogados, empresários entrando na justiça, retendo dinheiro do clube, bloqueando contas na justiça, pedindo dinheiro que não foi pago em dívidas, aquela coisa toda. O Corinthians, como todos os clubes, vive uma questão financeira delicada e o Flamengo, evidentemente, está querendo garantias, está querendo entender se vai receber esse dinheiro ou não. Enfim, cada um, né? Inclusive a multa que foi paga para que o Hugo pudesse jogar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, 500 mil reais cada jogo, o Corinthians pagou esse valor. Muita gente falou assim, né, o Flamengo nunca vai receber esse dinheiro do Corinthians pelo Hugo ter jogado. O Corinthians pagou. Então, o Corinthians está, dentro de todas as dificuldades, arcando com seus compromissos. Mas o Flamengo está lá, está no direito dele, querendo garantias bancárias para poder receber o valor, especialmente se ele for parcelado. O parcelamento também está previsto em contrato. Seriam duas parcelas em 2025, janeiro e junho, duas parcelas em 2026, janeiro e junho. Essas duas parcelas de 200 mil cada parcela, o que dá cerca de 1 milhão de reais, o Corinthians, ao final de 2026, teria pago o Hugo totalmente, na sua totalidade. O Flamengo está só fazendo um charminho, fazendo um docinho, do tipo, não, peraí, deixa eu ver se vamos acertar direito, eu quero receber, quem sabe uma parte maior agora, aquela coisa toda. Enfim, é a única coisa que está pegando. Porque o
o Flamengo já perdeu o Hugo. Já perdeu. Por contrato, ele já perdeu. Estava previsto em contrato que o clube para qual o Flamengo emprestou o Hugo, se exercesse a opção de compra pelos valores definidos em contrato, acabou. Então não tem mais o que fazer, gente. A única questão agora é o Corinthians pagar o Flamengo e o Flamengo aceitar o modelo de pagamento. O Flamengo não vai aceitar. Bom, aí eu, honestamente, daqui penso o seguinte: 4 milhões de reais, gente, não é... É claro que é muito dinheiro, né? Eu e você faríamos uma festa com esse dinheiro. Agora, pro futebol é 2 meses de salário do Coronado ou do Yuri Alberto. Peraí, né? Peraí, a folha salarial do Corinthians, folha salarial, todo mês, todo dia 30 tem que pingar na conta dos caras mais de 20 milhões. Essa é a folha salarial mensal do Corinthians. Aí você não tem 4 milhões para dar à vista e adquirir um goleiro titular que está resolvendo os teus problemas. Então, assim, o mundo do futebol, ele tem a sua proporcionalidade, ele tem a sua escala, né? Que é diferente da vida real. 4 milhões não é nada em termos futebolísticos. Então, pelo amor de Deus, Corinthians, faz o Pix, ou paga de uma vez, ou acerta esse pagamento, fala lá com o Flamengo como é que vocês querem receber esse negócio e resolve essa parada para não ter mais problemas. Porque o Hugo será do Corinthians. Eu não posso dizer que ainda é, porque ainda falta, né, o preto no branco, como se diz, a assinatura de contrato, mas gente, o Hugo já está sendo, vamos colocar o gerúndio, o indo, está sendo comprado. O Corinthians está comprando o Hugo, está no processo de. Então o Hugo será jogador do Timão, isso é uma questão de tempo, e vai resolver isso, tem que resolver até o dia 20, para que ele possa entrar em campo, já jogador do Corinthians diante do Flamengo, e aí eu acho que ele vai dar mais ainda a vida para poder defender as cores e as causas do clube. E aí não vai precisar pagar também mais 500 mil reais, né? Olha só, essa é uma grande economia. Então, Corinthians, resolve isso logo, tá? Mas já ativou a cláusula, tá tudo certo, agora é só questão de definir o pagamento. Gente, eu queria falar do jogador que nasceu para ser Corinthians. O Hugo é um deles, tá? Mas eu tô falando de outro. O clube homenageou no dia 10 de outubro, 10/10, o seu camisa 10. O Rodrigo Garro concedeu uma entrevista para a Corinthians TV e respondeu algumas questões, né, sobre por que escolheu o Corinthians, o momento que ele está vivendo, o carinho que ele está recebendo da torcida, o primeiro gol, né, que demorou para sair, porque ele demorou para jogar, vocês vão lembrar, né, um imbróglio aí com o Tajeres e tudo mais. De repente ele foi liberado e aí ele faz aquele gol empatando o jogo contra o Palmeiras no derby do Paulista no último minuto lá em Barueri, um golaço de falta, a bola bate na trave e entra. Além de outros tantos gols que ele relembrou nessa entrevista, contra o Racing de falta, né, uma falta pela direita assim que encobre o goleiro, os gols contra o Vitória, além de ser o jogador com mais passes decisivos do Brasileirão, Rodrigo Garro. Então, assim, é um cara que está solto. Tecnicamente, a gente está percebendo a entrega dele, né, como ele consegue interferir no jogo, mas, acima de tudo, um cara que se envolve com a causa do time. Como o Rodrigo Garro é importante. Eu vejo até muita gente questionando, né, será que o Coronado não joga mais do que o Garro? Porque hoje eles meio que se intercalam, né? É difícil, eles podem jogar juntos em alguns momentos, a gente até já fez esse debate, mas o titular é o Rodrigo Garro pela intensidade que ele dá para o jogo. O Coronado é um craque de bola, tem muita qualidade técnica, está ajudando muito agora fisicamente bem, tá entrando nos jogos, em alguns ele é titular, outros não e tal. Que baita contratação, tá tudo certo. Agora o Rodrigo Garro, ele, primeiro, só tem 26 anos. É aquele meia argentino chato que tá sempre tocando na bola. Ele parece que joga futsal. Sabe futsal que você tá toda hora tocando na bola, carimbando a bola? Porque o jogador no campo, ele demora mais, né? O cara demora muito menos tempo com a bola no pé. O Garro não. O Garro, ele tá sempre carimbando. Ele tá sempre buscando a bola no zagueiro, ele tá sempre pisando na área, ele tá sempre buscando uma triangulação pelos lados do campo, ele tá sempre buscando uma finalização. A bola vai para escanteio, ele vai lá cobrar. É uma falta na entrada da área, ele vai lá cobrar. Ele tá para receber o lateral. Ele não para. O Rodrigo Garro não para. E isso encanta o torcedor, né? Porque ele tem qualidade técnica, ele tem a finalização e ele é um cara que tá sempre buscando o jogo. Sobre o Palácio, Samir? Tem. Tá, tem. Sobre o Palácios é o seguinte, informação que eu tenho é que ele está treinando já, né, com bola. Eu falei isso ontem, né? Aliás, vamos falar de Palácios, Tales e Magno, dos três. Fazer um pente fino aí para vocês.
E o Depay também. Os 4. Vamos falar dos 4. Primeiro, Palácios. Existe uma conversa da comissão técnica para que o Palácios só volte na temporada 2025. A previsão de retorno dele continua mesmo em novembro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro acaba no dia 8, Corinthians e Grêmio, não é? Gente, deixa o likezão aí, tá? Então, assim, eles entendem que é muito arriscado você pegar um jogador que não jogou o ano inteiro e colocar no ápice, e colocar ele para jogar no ápice da temporada, que é o final da temporada, onde vai decidir quem vai ser campeão, quem vai para a Libertadores, quem vai para a Sul-Americana, quem não vai ser rebaixado. Então, a informação que eu tenho é essa. A recuperação dele está indo bem. Ele pode até ter condição de jogo agora em novembro, só que não é uma garantia que volte, porque a comissão estuda, e eu acho de forma sábia, que ele volte em 2025. E eles entendem que tem o Matheus Bidu também, né? E o Então, essa é a situação do nosso querido Diego Palácios, tá? Que é bom jogador, e eu concordo que ele volte só em 2025. Pelo menos você dá ainda... Você deu todo o ano para ele para recuperar, agora dá a pré-temporada, para ele fazer. Pega as férias, pré-temporada e volte ok. Situação do Thales Magno. Thales Magno sofreu uma lesão de grau 2 na coxa. Ele iria voltar contra o Internacional de Porto Alegre. Sentiu a dor. Tá? Nos dias seguintes a essa dor que ele sentiu, ele voltou a sentir de novo. Então o Thales Magno preocupa. Não é assim, não estou falando que ele não volta, mas não tem mais essa garantia que ele volte para a partida contra o Atlético Paranaense no próximo dia 17. Então essa é a situação do Thales Magno, processo dele um pouco mais lento, tá? Memphis Depay ou Alex Santana, quem vocês querem primeiro? Vamos de Alex Santana. Alex Santana tem uma recuperação mais evoluída do que a recuperação, né, do Thales Magno, já está à frente, apesar da lesão dele ser de grau 3, por outro lado também lesionou faz tempo, e a previsão era que ele voltasse em novembro, vai voltar no dia 17 de outubro. Lembra, eu também tinha colocado essa previsão, né? Ou volta na primeira semana de novembro, ou volta, né, na segunda quinzena de outubro. É o que vai acontecer. Só que é o seguinte, uma fonte estava me falando que é muito arriscado você colocar um jogador que está muito tempo sem jogar de titular já no retorno. Então, tudo indica que o Alex Santana não deva ser titular do Corinthians na partida do próximo dia 17. Pode ser aproveitado, pode entrar em campo, mas talvez não seja titular, tá? A gente vai ter que aguardar, porque é um jogador que não atua há muito tempo. Aliás, né, velho? Aliás, é até arriscado mesmo. Eu não colocaria, entendeu? Eu não colocaria, tá? Eu não colocaria desde o início. Agora, durante o jogo, beleza. Não tem problema nenhum, tá? Mas para iniciar, eu não iniciaria com o Alex Santana. Deixaria ele jogar alguns minutinhos, porque o Alex Santana tem um histórico de lesão muscular. E se ele, meu amigo, sentir de novo, aí lascou. Aí é só ano que vem, olhe lá, né? Lá pro meio do ano. Então a gente tem que ir devagar. E o Memphis Depay, resumiram para mim o treino dele da seguinte forma. Samir, o que você viu do Depay? O que você viu do Depay no jogo contra o Inter é o treino dele. Me falaram que a característica foi a mesma, um cara que treina bem, dá bons passes, mostra uma qualidade técnica muito boa, mas não destoa. Não são aqueles treinos fantásticos do Ronaldo Fenômeno quando ele volta para o Brasil e vai jogar no Corinthians, quando ele volta a jogar futebol, tá?
Mas isso não quer dizer que o cara esteja ruim, né? Pelo amor de Deus. É só um treino normal. Nível que ele jogou contra o Inter. Que nível? Nível que ele jogou contra o Inter já é um nível muito aceitável, velho. Porque a gente tá falando de um jogador. A gente tá falando de um jogador que tá longe da sua forma física ideal e deitou na partida, né? Com 2 assistências. A qualidade técnica dele é absurda. Então tá bem. Agora, o mais legal que falaram dele foi o que eu falei, que eu já informei para vocês. Ele tá feliz, velho. O cara tá se dá bem com todo mundo no CT Joaquim Grau, né? Se dá bem com os atletas, tem um respeito dos atletas. É um cara que, né, realmente ele tem se dado bem no grupo, tem gostado, né, de vestir a camisa do Corinthians, tem sido realmente bem legal. Um amigo aí perguntou se eu colocaria o Depay como titular contra o Atlético Paranaense. Cara, é Depay mais 10. Sabe, mas tá empolgado assim? Pô, se ele fez 88 minutos, não foi 86, 88, agora não lembro direito. Se ele fez essa minutagem contra o Inter, deu 2 assistências, ganha 3 milhões por mês, é o craque do time. Chegou a hora. Chegou a hora. É Depay titular, Depay mais 10. Não tem outra coisa a se fazer. Tá? Não tem outra coisa a se fazer. É colocar o Depay, né? O pai, Depay, e mais 10 em campo. Me falaram o seguinte em relação aos treinos. Primeiro, o Depay, que me falaram, que me destacaram, falaram assim, Samir, antes de falar dos treinos dele que você perguntou, quero te dizer que ele está super feliz. O cara tá amando o Brasil e tá amando jogar no Corinthians. Isso, você fala assim, Samir, pô, mas que notícia mais boba. Cara, quem consegue render no trabalho sendo infeliz? A gente tem que ser feliz, tem que arriscar na vida, não dá para ficar, sabe? A vida é curta demais para você ficar num lugar que você não gosta, que você está sendo infeliz. Claro, você tem que sair do lugar se você tiver uma perspectiva, uma ideia, um projeto. Isso é super importante. Me falaram que ele toda hora tá sorrindo com os jogadores, tá feliz pra caramba, respeita demais os mais velhos ali. O trato é muito fino. Não, já deu para ver que é um cara super educado, que é um cara inteligente, que sabe tratar com cartola, que sabe ir na quebrada, que sabe, entendeu? Isso é importante. Continuando falando do Corinthians aqui com vocês, para falar mais um pouco aí dessa notícia que saiu nesta sexta-feira, né? O Nicola, ele que trouxe a informação que o Corinthians teria já conversas com staff do Davi Luiz. Muito torcedor não concordou com isso, eu também não concordo, porque o Davi Luiz já não está naquele nível alto, vai vir pro Corinthians ganhar uma grana alta e para jogar uns 2, 3 anos no máximo, né? Então o Corinthians tinha que contratar um zagueiro sim, para o lado do André Ramalho, mas acho que o Davi Luiz não seria esse cara. A gente que é corintiano tem medo às vezes do Kaká e do Félix Torres, né? O Gustavo Henrique é o melhorzinho entre os 3. Mas pro ano que vem acho que o Corinthians tem que contratar um zagueiro aí, principalmente para acompanhar o ritmo do André Ramalho, porque o André Ramalho, ele joga muita bola, é pique um craque mesmo, tem saída de bola, é um bom zagueiro, tem uma cobertura legal, passe dele é ótimo, sai, tem confiança. Então o André Ramalho precisa assim de um zagueiro à altura dele. Por isso que o Corinthians se dá bem quando joga com 3 zagueiros, né? Porque o André Ramalho dá essa sustância, né? Para os 2 outros zagueiros. Então o Corinthians ganha muito com o André Ramalho em campo. E quando o André Ramalho não tá, perde muito, né? E o Corinthians enxerga no Davi Luiz uma possibilidade, quem sabe, aí de mercado, né? Ele que tá até cogitando se aposentar no final dessa temporada. Mas o certo é que o Flamengo ainda não procurou o atleta
para a renovação do contrato, e o Corinthians estaria aí, segundo o Nicola, interessado na compra do Davi Luiz do Flamengo. Já vai deixando aí a sua opinião sobre isso. Vocês contratariam o Davi Luiz do Flamengo, fiel torcida? Davi Luiz, que já tem 37 anos. Não vale a pena, né? E vai vir com um salário absurdo. Então acho que não vale a pena mesmo. Tomara que fiquem aí só na especulação mesmo. Porque Corinthians precisa de um zagueiro, precisa, mas não de Davi Luiz. Precisa de um zagueiro não tão jovem, mas não tão do mesmo nível do André Ramalho. Do mesmo nível, de 25 a uns 32 anos no máximo, e que chega para ser titular, né? Joga ao lado do André Ramalho. E o Davi Luiz, eu não acho que seja esse cara para aguentar o rojão aí. Ele não tá conseguindo nem correr direito lá no Flamengo. E tipo assim, jogar dinheiro fora contratando o Davi Luiz. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que você acha sobre isso. Vai que a diretoria contrata, eu não concordo com isso. Deixa aqui, acho que o Augusto Melo vai acabar nem contratando. O Augusto Melo não fala muito, vai acabar nem contratando, não dá nada disso, porque acho que a torcida não concorda com isso, né? Pelo menos é o que eu acho, né? Deixa aqui o seu comentário, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Sextou, beba com moderação, hein? Não atropela ninguém, não mate ninguém nesse final de semana. Curta com a sua família, abraça os filhos, Dia das Crianças, Deus abençoe todas as crianças do mundo, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe cada um, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!